Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Bora para a palavra, mais um dia, consagra aí na presença do Senhor em nome de Jesus. Consagra o quê? O seu dia, querido. O seu dia abençoado de Deus, abençoada de Deus. Em nome de Jesus, vamos consagrar o nosso dia na presença do Senhor. Ouvir a direção que o Papai do Céu tem para a nossa vida em nome de Jesus. Tomar posse da palavra dele em nome de Jesus. Presta bem atenção. Vamos lá. Mateus 16, versículo 15 em diante, até o 24. Vou pular alguns versículos. Essa daqui é aquela história do Pedro, né? Que Deus dá a revelação para ele lá, Jesus fazendo as perguntas. Já vamos ler. Mas vamos aqui no Hebreus também, 4, 12 e 13, tá bom? Vamos ficar nesses dois livros aqui e vamos lá. Ó, então Jesus interpelou, perguntou, chamou, né? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, Jesus está perguntando, ó. Vocês dizem aí quem eu sou. Aí, e Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, Jesus fez uma pergunta, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele falou de maneira direta. Aí vê só, ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Meu irmão, a revelação de Deus vai nos mostrar as grandezas de Deus. A revelação de Deus vai nos mostrar os projetos de Deus. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Ficar com a revelação de Deus em nome de Jesus. Presta bem atenção. O que eu preciso me atentar e tomar cuidado com as coisas? Porque existem situações que eu tenho que agir de maneira sensata. Por quê? Porque tem carne, tem ideia do diabo. Lembra que a gente leu essa semana? Ananias e Safira, que o diabo encheu o coração de Ananias. Lembra que a gente leu? Que o nosso coração enganou-se. Então presta bem atenção. Uma pessoa na mesma em situações, a mesma pessoa agindo pela direção de Deus e agindo pela direção da carne, pela ideia lançada pelo diabo. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Vamos lá. A partir aí do versículo 17, Jesus vai falar para Pedro: ó Pedro, tu és rocha e tal, e eu declaro aqui na sua vida, sobre esta igreja, sobre a sua vida, eu vou edificar a minha igreja, né? Pedro foi um dos líderes da igreja, né? Assim que Jesus ascendeu ao céu, né? Pedro deu continuidade ali no ministério, no chamado que Jesus deu para ele ali, e ele vai fazer a obra ali. Aí Jesus declara sobre ele. No versículo 21, diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Presta bem atenção. Pedro recebeu a revelação de Deus. Jesus não falou? Ó, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, o Pedro recebeu a revelação de Deus. Meu irmão, querido, abençoado do Senhor, presta bem atenção. Aí o que Jesus fez? Declara sobre a vida do Pedro e logo depois ele conta
para o Pedro as coisas que ele vai fazer. Ô Pedro, ó, conta para o Pedro não, né? Para os discípulos em geral ali, né? É que o Pedro é que vai entrar na história aqui de uma maneira diferente. Aí o Pedro pega e fala, e Jesus fala: Ó, eu vou morrer, eu vou. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aí, meu irmão, que vai acontecer? Mas o homem acabou de receber uma revelação, não foi isso? Olha o que ele vai falar. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus, seja gracioso contigo, Senhor. De modo nenhum, ó Deus, seja gracioso contigo. De modo algum, isso jamais te acontecerá. Irmão, Pedro estava com má intenção no coração? Sim ou não? Na cabeça dele, não. Mas a intenção era má. Mas por que a intenção era má? Porque era quebrar o projeto de Deus. O que ele estava querendo fazer? Ser gentil com a carne de Jesus naquela ocasião, né? Jesus como ser humano ali. Irmão, a intenção dele era má? Claro que era. Mas não parece que era má. Parece que ele estava adulando o quê? Jesus. Mas adulando na onde? Agradando na onde? Na carne. Irmão, tudo aquilo que agradar a minha carne, na maioria das vezes, 99% vai desagradar a Deus. É verdade. Presta bem atenção. Virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Se eu e você não negarmos a nós mesmos, nós não vamos entender. Presta bem atenção, Jesus falou: ó, eu vou sofrer, eu vou ser entregue aos sacerdotes e tal, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Aí Pedro chama Jesus de canto e falou assim: Deus seja gracioso contigo, de modo nenhum que te acontecerá isso, irmão. O que nós precisamos entender? Cuidado com o seu coração. O Pedro estava com uma boa intenção? Vou perguntar de novo. O Pedro estava com uma boa intenção? Não, ele não estava com uma boa intenção, só que ele não sabia disso. E eu também, muitas vezes, estou com uma má intenção e não estou enxergando que essa intenção é má. Sabe por quê? Porque o que Jesus fala para ele? Ó, então Jesus, virando para trás, e virando Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu é uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus. A atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Irmão, o nosso coração, o que Pedro estava fazendo? Seguindo a intenção do coração. O que Jesus falou? Ó, você precisa negar a ti mesmo. Meu irmão, muitas vezes nós podemos passar por desafios, mas se forem desafios para cumprir a palavra, o projeto, o propósito que Deus tem, glorifica e exalta ao Senhor em nome de Jesus, porque Deus vai nos honrar tremendamente. Às vezes, a nossa atitude não vai refletir a Deus. Eu preciso mudar isso todo dia. Por quê? Como? Mas aí você vai me falar: como é que você muda isso? Como é que eu mudo isso? Hebreus 14, 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mas mais cortante que qualquer espada de dois gumes, é mais cortante a espada.
é capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Querido, presta bem atenção em nome de Jesus. A palavra vai sondar e perceber a intenção do meu coração. É por isso que nós dependemos, andamos, caminhamos pela palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, traz palavra para essa situação. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu posso ter uma atitude má, mas ela não parece má, ela parece boa. Ela parece que vai fazer bem, mas não vai. Sabe por quê? Porque vai sair do projeto de Deus. O que ele falou? Nega a si mesmo. Como pode? Um homem acabou de receber a revelação de Deus que Jesus é Deus, é Cristo, é o Filho de Deus, e dali a pouco, com a própria atitude, ele fala: não, Senhor, isso aí não vai te acontecer, não. Por quê? Porque entrou a ideia do coração, entrou a ideia natural ali. Você não está refletindo, eu não estou refletindo a Deus, mas sim as coisas dos homens. Como é que eu resolvo isso? Palavra, direção do Senhor, em nome de Jesus. É por isso que nós dependemos da palavra, porque vai passar uma situação, vai passar outra situação, daqui a pouco, nossa, estou felizão. Por que você está feliz? Oh, acabei de receber uma revelação de Deus. Dali 2 minutos, qual é a atitude? Negar o projeto que Deus tem com a atitude para agradar a minha carne. O que ele está falando? Nega a si mesmo. Meu irmão, viver a vontade de Deus é não conformar com o mundo, não conformar com o que o mundo tem, não conformar com o que a ideia do nosso coração tem, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas presta bem atenção, em nome de Jesus, cuidado com a ideia do teu coração, a ideia que está lá dentro. O Pedro tomou uma atitude má? Claro que tomou. Por quê? Porque ia quebrar o projeto de Deus. Mas parecia bom, parecia. Saul, lembra do Saul? Deus falou para ele: vai lá e faz assim, assim, assado. O que ele fez? Olha, eu poupei isso, poupei aquilo. Era uma atitude boa? Não, não era. Era uma atitude má. Mas tinha intenção boa? Não, não tinha. Tinha uma intenção cheia da ideia da carne e muitas vezes da influência direta do Satanás. Meu irmão, em nome de Jesus, traz a palavra, porque a palavra vai fazer com que eu e você perceba esta situação. A palavra de Deus vai fazer com que eu e você reflita a Deus em nome de Jesus. Bora orar em nome de Jesus. Senhor Deus, querido e amado, nós te louvamos por mais um dia, nós te exaltamos por estar na tua presença. Enche-nos, ó Deus, da tua graça, enche-nos do teu poder, abre a nossa mente para compreender os teus propósitos, os teus projetos, em nome de Jesus. Unge-nos, ó Senhor, com a tua graça e a tua misericórdia. Quebra, papai, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada, e unge-nos, Senhor, com a tua unção e o teu poder. Unge-nos, Senhor, com a tua graça e a tua misericórdia. Aniquila, papai querido, toda obra de Satanás, toda situação contrária, em nome de Jesus. E cobre-nos, papai, com o teu poder, Senhor. Nós escolhemos a tua palavra som do meu coração, a tua palavra, Deus, vai mostrar as intenções do nosso coração. Traz a tua palavra em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão, depois disso, você sabe que o Pedro foi um homem de Deus tremendamente, até a sombra dele curava. Mas deixa eu te falar, todo dia eu e você precisamos trazer a palavra, negar-se todo dia, precisamos trazer a palavra, negar a si mesmo, trazer a palavra, negar a si mesmo. Eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.